Olá, eu sou a Ana Garcia e sejam muito bem-vindos aqui no canal Descobrindo. Hoje vamos atravessar as camadas da realidade e mergulhar numa mensagem que não pode mais ser ignorada. O aviso profético de Robson Martins abalou milhares de pessoas e não é à toa. Ele falou aquilo que muitos evitam, mas que o céu já vinha gritando há muito tempo. Vivemos em dias de confusão, onde até a identidade de homem e mulher virou motivo de debate. A ideologia de gênero não é apenas um discurso moderno, é um ataque direto à criação divina. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, está escrito: E criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Isso não é opinião, é fundação. E quando tentam apagar essa base, toda a estrutura da família começa a ruir. O resultado? Uma geração desorientada, ferida, sem identidade. Mas Deus sempre levanta vozes, profetas, homens que não se calam diante do erro. E hoje vamos ouvir umas dessas vozes. Prepare o seu coração, porque o que o Robson Martins revelou pode mudar a forma como você enxerga o mundo. E se tem uma coisa na Terra que o inferno está lutando para acabar, é com o verdadeiro e original modelo da família. Nós estamos enfrentando esses últimos tempos grandes inimigos. Eu gostaria que você tivesse mais temor e mais atenção a isso. Porque a gente está bem porque não está atingindo a gente ainda, né? E quando começar a atingir a sua casa? E quando começar a atingir na escola seus filhos? E quando a ideologia de gênero colocar banheiros para sexo feminino e masculino estar dentro do mesmo banheiro? E quando seus filhos começarem a chegar com material dentro de casa que ser homossexual é uma coisa normal? É porque não está afetando você ainda. Você não está entendendo tudo que eu tenho pregado para você, para te preparar. É porque você está bem. Mas depois, quando o chicote começar a descer nas tuas costas, você vai tomar uma posição de orar contra esses poderes do inferno. Você tem que entender que você tem que se preparar agora e não ser pego de surpresa. Nós estamos forjando aqui já faz alguns anos aqui dentro pessoas maduras e preparadas para o tempo de colheita, tempo de guerra, tempo de avanço e o grande tempo de resistência que virá contra o Evangelho nas nações. Vocês viram o que está acontecendo em todo mundo agora? Praticamente em cada continente nós estamos tendo uma guerra. Vocês não estão observando o que está acontecendo com o padrão da família desse tempo? Vocês não estão observando o que aconteceu com os países da Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo ao redor do mundo inteiro, e essas pragas estão chegando no Brasil, com mais força ainda? Estão lutando para estabelecer transhumanismo, ideologia de gênero, fora as outras leis que contrariam nossos padrões e nossos princípios cristãos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo deixa bem claro sobre a vinda do anticristo nos últimos tempos. Ele diz que somente um pode resistir o anticristo. E até que este seja tirado do meio, ele não poderá manifestar todo o seu poder. E quem é o único que pode resistir no mundo hoje às forças da iniquidade do poder do inferno? É o Evangelho. Então Paulo deixou bem claro. É o Evangelho. Por isso que o Evangelho está passando agora essa falsa reforma. Estão reformando a Bíblia, eles já estão preparando para implantar no mundo inteiro a visão do Evangelho corrompida junto com o ecumenismo. Eu quero que vocês entendam que nós estamos em tempos muito difíceis. Porque ser casado nesse tempo está se tornando muito difícil. Porque os casamentos se dissolvem tão rápido nesse tempo. Porque as famílias se destroem tão rápido. Porque os filhos saem de casa tão cedo. O que está acontecendo? Eu quero que você entenda que além da mídia, que está dando essa liberdade para as pessoas fazer o que querem, além da mídia, nós estamos enfrentando tronos e principados, os quais nós nunca enfrentamos em toda a história da igreja
no mundo. Nunca houve. A Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá tempos iguais a esses. Eu quero que você entenda que nós estamos no tempo da reta final. Nós queremos ajudar você e sua família a serem salvos. Temos muitas coisas para ser salvos. Por isso nós precisamos de libertação. Para que, como Pedro diz e Paulo diz a mesma coisa, para que estejamos completos e vestidos diante dele naquele grande dia. A coisa está séria. Vocês estão enfrentando poderes que agora não ficam mais nas constelações, no cosmos. Já estão aqui na Terra. Quanto mais vai se aproximando aquele dia, o dia do Senhor, em Apocalipse, eu vou começar a série, eu estou prometendo essa série de Apocalipse há muito tempo, né? Em Apocalipse nos ensina que tronos vão descer do céu, do cosmos. Espíritos que estão no rio Eufrates, que estão amarrados, acorrentados por esses tempos finais, serão soltos. Espíritos tão poderosos que eles vão dizimar uma terça parte da terra com o poder da morte. Que descerá do céu uma estrela chamada Abaddon. Ela cairá e abrirá um abismo na terra. Quando começou a guerra em Israel com Gaza, com o grupo Hamas, o Senhor me levou em espírito. Eu fui lá naquela dimensão, na faixa de Gaza. Eu vi caindo do céu algo como um meteoro. Via muito rápido e fundia a terra. E se fundia com a terra. Dentro disso se abriu um poço. Eu vi milhares de bilhões de espíritos malignos saindo para destruir a raça humana. Essa guerra de Israel vai acelerar o percurso de guerras no mundo inteiro. 2 dias atrás eu vi uma notícia lá no Iêmen. Fizeram uma manifestação de milhões de extremistas, de radicais, de muçulmanos, tudo junto, proclamando guerra. Queriam destruir Israel e os Estados Unidos. Começaram a bombardear os navios dos Estados Unidos. China proclamou mais uma vez ameaça contra os Estados Unidos. Coreia do Norte começou a atacar a Coreia do Sul. Não um ataque direto, mas nas suas fronteiras. Começaram a fazer treinamento de guerra para provocar um ao outro e já começaram a fazer as declarações. Olá, graça e paz, eu sou a Ana Garcia e eu estou aqui para falar para você de uma oportunidade única para quem quer fazer uma renda extra usando apenas o celular e no conforto de casa. Esse é um grande canal de bênçãos para a sua vida, pois foi um propósito que fiz com Deus para ajudar os irmãos. Então, se você está precisando fazer uma renda a mais para ajudar em casa, clica no primeiro link do comentário que deixei fixado neste vídeo. Olha só, para você ter uma ideia, a Cida está comigo há 12 dias e já faturou R$ 1.079. Que bênção, não é mesmo? E também a Giane, que está comigo há 6 dias e já faturou R$ 667. E o que dizer da Mari, que em 14 dias já faturou R$ 2.323. Então não perde tempo, clica agora no link do primeiro comentário fixado e vem falar comigo no WhatsApp. Eu mesma vou te explicar tudo passo a passo, como funciona de forma simples. Pode me chamar que eu estou te esperando, tá bom? Rússia e Ucrânia estão numa guerra sem fim. Essa guerra não vai acabar agora, só vai acabar quando a nova ordem mundial chegar. Então, vai ser morte sobre morte. Queria que Deus desse a oportunidade a levar vocês em espírito, para a gente poder só chegar um pouquinho perto disso, de você ver com seus olhos o que é uma guerra. Alguns meses atrás, o Senhor me levou em espírito para dentro de uma dimensão, parecia uma faculdade muito antiga. Eu sabia que eu estava numa faculdade. Deus falou assim, eu vou evoluir você para os tempos que virão. Eu entrava em elevadores, subia, descia, depois eu via todas aquelas construções antigas, eu ia para o pátio e começavam a falar todos os tipos de assunto.
Eu tinha que aprender todos os tipos de assunto. Quando eu descia lá embaixo, tinha uma bancada e tinha uma churrasqueira muito velha e antiga. E pessoas eram jogadas ali dentro, queimadas vivas e tiradas e mostradas na minha frente, bebês queimados vivos, gritando na minha frente. E o anjo do Senhor falava assim comigo: os seus olhos verão isso. A terceira guerra mundial está chegando. Eu já trouxe relato para vocês da Segunda Guerra Mundial, a catástrofe que aquilo foi. Eu li relato de um adolescente de 12 anos de idade que estava preso entre os cativeiros, os cativos judeus. Era uma criança linda. Alguns grupos de rebeldes lá dentro fizeram uma manobra para tentar contra os russos, mas não deu certo. E dentro disso, aquela criança foi julgada com todo o grupo de homens para ser enforcada publicamente. Existiam algumas forcas e os soldados russos pegaram, penduraram aquela criança. Eu não me lembro o nome dessa criança, daqui a pouco talvez eu me lembre. Eu sei que colocaram a criança, na corda e soltaram para ser enforcada. Isso era no campo de concentração. O problema é que a criança não tinha peso suficiente para morrer rápido. Então a criança começou a sofrer tanto na frente de todos que estavam ali dentro. E ela foi mudando de cor, e a hora foi passando, e aquela criança não morria. Até que os judeus começavam a gritar: meu Deus, por quê? Por que isso, Senhor? Eles gritavam muito alto, e de repente alguns judeus saíram correndo, e se colocaram na forca, e se enforcaram junto com a criança, e pularam em cima da criança para matar rápido a criança. Outros se morreram junto com a criança, de tanta dor, tanto sofrimento. Acho que vocês não conseguem entender o poder que o diabo tem na face da terra. Se Deus não despertar o temor no coração de vocês, muitas mensagens que eu prego para despertar vocês, elas se perdem. Qual o propósito de nós pregarmos a segunda vinda de Cristo? O primeiro propósito é despertar o temor no coração dos cristãos. Segundo, trazer a consciência deles daquilo que eles são destinados e do nosso maior objetivo de nós estarmos aqui. Infelizmente, esse evangelho que nós pregamos no Brasil, o evangelho pregado, eu não, graças a Deus, eu estou longe dessa praga, esse evangelho maldito que as pessoas estão pregando por dinheiro, por status, por manifestação de poder, para mostrar que é alguma coisa. Isso aqui, não existe nada disso aqui lá no Oriente. Não existe. No Oriente Médio não existe nada disso. O evangelho lá é puro. O evangelho lá não tem, talvez, muita unção que vocês têm aqui, muito conhecimento que vocês têm aqui, mas o conhecimento que eles têm de Cristo no sofrimento transcende, excede qualquer conhecimento que eu e você tem aqui dentro. Porque eles não buscam Cristo por necessidades pessoais, eles buscam por salvação. Eles só querem salvação. Eles só querem que acabe esse mundo, que passe logo. Então, nós estamos rodeados de tantas vaidades, tantos principados e tronos. Isso é muito difícil. Queremos ajudar a sua família. Esse culto tem um propósito para auxiliar a sua família. E nós vamos começar a trabalhar na restauração do altar da família. Vamos trazer os tipos de altares que existem dentro de uma casa, que você tem que santificar. Vamos combater princípio de principados que agem no pai, na mãe e nas crianças. Então, cada primeiro domingo será uma mensagem de libertação, para nós confrontarmos o espírito, para que você possa entender se as suas atitudes, seus princípios estão adequados ao reino de Deus, ou ao reino das trevas. Não é porque você diz que pertence a Cristo que você está maduro para isso. Você vai ter que ser liberto, vai ter que crescer na graça e no conhecimento. Precisamos do conhecimento da graça para vencer essas pragas que estão assolando as nossas famílias. As crianças começaram a ser usadas como objeto sexual em torno do mundo. E não tem mais idade para isso. Desde bebê recém-nascido,
As crianças até de 12, 15 anos são usadas por alto nível de tráfico de seres humanos no mundo. Está se tornando, eu vi um relato, lançaram até o filme aí, não sei quem viu o filme. Engraçado que antes de lançar esse filme eu tinha visto o autor, o cara que trouxe a realidade do filme, que foi um homem que combateu o tráfico de criança a nível internacional. Quando ele entrava nessas casas onde crianças de todas as idades, ele falou, 10 bebês eram vendidos para a prostituição. E ele daqui a um tempo vai se tornar o tráfico mais poderoso do mundo, até mesmo que o tráfico de drogas. É um comércio que movimenta bilhões, acho que é 30 bilhões no mundo, o comércio de tráfico de criança. 30 bilhões. E a droga é usada uma vez. Um corpo humano pode ser usado muitas vezes. E vocês estão enfrentando isso aqui no Brasil. Começou. Nós estamos tendo rapto de crianças, pais que não cuidam mais das suas famílias, as crianças estão ficando soltas, crianças estão se desaparecendo todos os dias. Desaparece criança se você não sabe. Tráfico de órgãos de crianças. O mundo que nós estamos vivendo não é um mundo que pertence a vocês. Vocês estão de passagem aqui. Então João diz, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Tome com a cobiça com as coisas desse mundo. Tome cuidado com isso. Porque o nosso tempo aqui vai passar. Então o Senhor quer nos preparar para os tempos que vão ficar muito difíceis nas nações. Você precisa de algumas coisas. A primeira, você precisa de despertar do seu sono. Efésios capítulo 5, depois do versículo 14 diante. Desperta, tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Ele te orienta, você tem que despertar. Quando você aceitar a verdade e buscá-la de todo o seu coração, você pode acordar. Quando você desejar acordar, Jesus virá sobre ti e Ele te esclarecerá. Você precisa de um despertamento. Segundo, você precisa estar revestido do poder de Deus. Vocês precisam conhecer o dom de Deus na vida de vocês. Muitos ainda que não receberam o Espírito Santo ainda. Nós precisamos do dom do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Mas como nós podemos ter isso? Sem santidade é impossível. Para você ter Ele com você, em você, você vai ter que desejar ser santo. O objetivo do Evangelho é levar você à santidade para que você esteja preparado para o dia do Senhor. Não estou te falando de religiosidade, não estou querendo falar para você de nem uso e costumes. Eu estou te falando de uma transformação do seu caráter, da sua alma, da sua consciência. Nós estamos agora numa temporada de 40 dias de jejum. Hoje é o 7º dia, né, bispo? Estamos em jejum, né? Nosso corpo fica fraco, fica cansado, nós ficamos um pouquinho mais parados. Então temos altos e baixos no jejum. E nós convidamos a vocês a jejuar pela sua família e pela sua vida. Se você quer aprender, quer jejuar, vai lá na nossa assessoria e nós te ensinamos. Existem muitas coisas que você precisa aprender sobre jejum. Talvez no decorrer dessa semana vamos estar ensinando sobre o jejum aqui e nos aprofundando nisso. Amém? Vou falar para você que uma das disciplinas que mais santifica e nos liberta é o jejum. E o jejum abre grandes portas. Depois de 7 dias de jejum, Deus me abriu 2 grandes portas na minha vida. Imensas. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é bom. Ele cumpre o que fala. E vocês vão se alegrar com essa promessa. Por esses dias eu quero que toda a minha igreja, todos os membros estejam orando. Essa semana vocês têm que orar. Porque nós estamos para conquistar algo muito grande aqui. Então vocês têm que orar. Deus ajuda o apóstolo, protege ele. Nós estamos numa guerra interminável. Repita comigo, estou numa guerra interminável. Todos os dias vocês estão enfrentando guerras
sempre muda tronos e ciclos. Estivemos conversando com o apóstolo Davi Rebolo, né, o profeta, e ele nos convidou para uma reunião. E naquela conversa com esse grande homem de Deus, ele falou uma coisa que nós temos falado, tudo que ele falou, nós falamos aqui, né? Tudo, parece que ele trouxe tudo que eu tenho falado. Ele falou numa conversa com a gente, só para confirmar. Falou uma coisa muito importante. Os tronos já não estão mais no cosmos. Eles já têm livre acesso na face da terra. Poderes malignos, que antes não existia, hoje já estão na terra. Eu quero falar para vocês que os portais do ocultismo satânico estão abertos por todo mundo. Quem ouviu na notícia 31 de outubro, não foi? 30 de outubro, 31, que abriu o grande portal, a reunião dos bruxos mundial. Se abriu no mundo inteiro. E é verdade. Já podemos ver o que está acontecendo no Japão. Já podemos estar vendo o que está acontecendo agora no Oriente Médio. Já começou. Do dia 1º para o dia 2, o Japão já começou a sofrer uma série de ataques satânicos, de tronos. Terremotos, incêndios, nós vimos a Tami falando incêndios, do nada, as construções tudo pegando fogo, acidente de avião. Então, vocês brasileiros, se não se arrependerem, vocês sofrerão sério juízo daqui a algum tempo. Deus falou para mim, se essa geração não se arrepender, vai sofrer sérios juízos daqui a alguns anos. Não vão aguentar a pressão. Se os pais não se converter o coração aos filhos, os filhos não converterão o coração a vocês. E vocês não poderão ter uma aliança diante do Senhor. Malaquias tem uma promessa, capítulo 4, que virá a unção de Elias que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tem que restaurar o altar na sua casa. Há uma desconexão, um desalinhamento terrível dentro das famílias. Nós precisamos restaurar as coisas. Quantos aqui precisam de restauração na sua vida? Todos nós. Então nós vamos começar a constituir, trabalhar no altar das famílias. Vamos trabalhar bastante nisso. Quem está comigo nisso? Às vezes você vem no culto para buscar o sobrenatural, busca o sobrenatural para a tua casa agora. Viva a verdade para você. É um culto de poder e de libertação para a tua vida. E se o seu coração estivesse preparado, ou se está preparado, quem sabe o que Deus vai fazer aqui essa noite? Amém, amém? Então nós vamos começar do princípio. Para restaurar, você tem que voltar ao princípio. Tudo que se perde, tudo que se destrói, nós temos que ver aonde pecamos, aonde erramos, temos que se arrepender e voltar de uma nova maneira diante de Deus. É verdade, não é? O processo de restauração é muito mais difícil que um processo de construção. Porque para derrubar principado, forças malignas na sua mente, é muito difícil. Você ter uma libertação na estrutura da sua mente, é muito difícil. Mas nós vamos lutar por isso aqui dentro. Lembrando que principados, eles trabalham com princípio dentro da estrutura do que você acha, da sua razão. Eles governam através da mente e das emoções. E nós vamos ter que derrubar isso. Então, para voltar esse temor, voltar essa reconstrução, não é fácil. Hoje temos muitas igrejas, igreja da família. Aqui é a igreja do Senhor. Amém? A igreja do Senhor. Mas nós vamos começar a trabalhar um dia do mês específico pela sua família. Vocês estão comigo? Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Abre aí rapidinho. Então declarou Yahweh, o Senhor: não é bom
que o ser humano viva sem a companhia de uma semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Fala amém. Nós estamos falando de um início da raça humana, da criação da mulher. Eu vou trazer algumas coisas que eu pautei tanto no casamento da Iluane, foram reveladas na hora. Você repara que até antes desse versículo, tudo que Deus fez, Ele disse que era bom. Tudo que Deus fez, Ele era bom. Só uma coisa que não era boa. Só tinha uma coisa num ambiente que era 100% santo, que não existia nenhum tipo de pecado. Zero. Completa pureza. Num ambiente onde não existia nenhuma desordem. Nenhuma desordem. E foi interessante que dentro desse ambiente, uma coisa não era boa. E você tem que prestar atenção, se Deus ressaltou isso ali, Ele quer te falar algo. Ele quer dizer algo para você que está aqui, para nós. Que Ele viu a grande importância para que o homem tivesse uma companheira, uma semelhante. Todos os animais que foram tragos diante de Adão, Ele colocou o nome em cada um desses animais. Mas Ele viu que todos tinham semelhante, mas não se achou nada entre os animais que fosse semelhante a Ele, que correspondesse a Ele. Porque a natureza dele era diferente da natureza dos animais. Nós enfrentamos tantas pragas nesse mundo, e tem um nome que eu esqueci agora, pessoas se relacionam com animais. O nível que o ser humano desceu é tão drástico, tão imundo, que as pessoas se relacionam com animais. É um nível de maldade que eu não consigo pensar nisso. Que não dá nem para pensar. Então o Senhor falou uma coisa. Não é bom que o homem viva só. Mas por que a mulher só foi criada depois? Por que não foi criado junto com o homem? Porque Adão precisava conhecer primeiro o seu primeiro amor. Adão precisava primeiro conhecer a Deus. Você tem que entender na sua família, se você quer ter um verdadeiro sucesso, uma bênção completa, um homem que ama a Deus, estou falando amor a Deus, que busca a Deus acima de todas as coisas, como foi falado na palavra pelo evangelista Marcos, Salmo 128, não foi? O homem que busca a Deus, que ama a Deus, que teme a Ele, toda a sua casa será abençoada. Então qual é a primazia, o primeiro princípio para que nós possamos estabelecer uma ordem para que a glória de Deus, a bênção da unção e a proteção do Espírito Santo desça na sua casa? Buscar o Senhor em primeiro lugar. Quanto tempo na vida passamos buscando outras coisas, deixamos Deus em segundo lugar e sofremos consequências por isso hoje? Quantos zelavam tanto, lutavam tanto para o seu casamento e se perdeu tudo? Pessoas que eram as pessoas do casal perfeito, não existe isso. E se perderam. Queremos dizer para vocês que se o Senhor não estiver no meio da nossa aliança, como vamos suportar, irmão? Como vamos suportar esse tempo? Antes que Deus entregasse a esposa a Adão, Adão teve que conhecer a Deus. O Senhor foi seu primeiro amor. Depois, o Senhor esperou Adão, no coração dele, entender que algo estava faltando para ele. Algo estava faltando para ele, mas ele teve que encontrar isso no coração dele. Para você entender como é que se nasce um casamento, você vai encontrar a pessoa no seu coração, não nos seus desejos carnais e não
pela cobiça dos seus olhos. É no seu coração. Como é que Deus fala que a pessoa é certa para a tua vida? Ele fala no seu íntimo do seu coração. Esta é a sua esposa, este é teu esposo. Anos atrás, quando Deus falou para mim que a Monique seria minha esposa, eu não consegui fugir disso de nenhum jeito. Ela era minha esposa. Conheço ela desde meus 17 anos de idade. Comecei a namorar ela com 18, com 20 para 21, no mês que eu fiz 21 anos, eu me casei. Com 20 anos, na verdade. E até hoje estamos aí. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Antes que eu conhecesse ela, eu conheci o Senhor. E Deus, Ele espera que o homem reconheça no coração. E Deus olhou para Adão, até que Adão, depois que colocou o nome em todos os animais, e não achou nada semelhante a ele, no seu coração, ele desejou uma companheira. E Deus falou, não é bom que o homem viva só. Ele falou, faremos, no plural. Por que existe essa ausência dentro do homem de uma companheira? Da onde vem isso? Se o homem era perfeito. O homem era perfeito. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que o primeiro Adão era terreno. O segundo Adão espiritual. Adão, o primeiro foi criado para as coisas desse mundo. O segundo Adão, Jesus, para as coisas celestiais. Eu quero que você entenda que nasce aliança com Deus primeiro. E Deus estabelecerá uma aliança no seu casamento. Se você fizer uma aliança com o Senhor, Ele estabelecerá uma aliança na sua família para te proteger. E Deus viu, faremos para Ele. E o homem foi feito imagem e semelhança. Nós encontramos uma resposta, porque Adão tinha uma ausência no coração dele de algo que faltava. Um homem pleno, mas lhe faltava uma coisa. Lhe faltava uma disjuntora. Por quê? Porque a criação disse, faremos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus não está sozinho. Com quem que Deus está falando? Nós quem? A nossa imagem de quem? Ele está falando com o Filho, Jesus. Pedro diz que o Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo. Jesus já era o Senhor. Ele já estava em todo o plano, ele já estava com o Pai desde o princípio. Está lá no livro de João capítulo 1, depois você lê, desde o princípio. Então, se remete a uma coisa muito poderosa, essa aliança entre homem e mulher. Uma unidade para estabelecer governo sobre a terra. E quando foi estabelecido o homem e a mulher, foi dado a ele ordens. Fala, quando Deus dá ordens, temos que segui-las. Se você quer ver a cooperação do poder de Deus na sua vida, e a palavra se cumprindo, você vai ter que ter ordem nas coisas. Fala, aonde é desordem, o diabo pode entrar. Tudo que Deus ele me cobra na minha vida, em ministério, minha vida financeira, em todas as áreas, é ordem. Se eu tiver uma desordem, o inimigo ele entra. Mas o Senhor começou a me dar algo sobre ordem, glória e juízo. Nunca teremos a dimensão da glória de Deus se nós não estivermos em ordem para isso. Ele nos traz uma nova ordem. Esse tempo agora Deus nos trouxe novas ordens. E quando eu me ajustei a ela, uma nova dimensão de glória veio. Então, aonde a ordem, há a glória de Deus. Protegendo o seu propósito. E se não estabelecer ordem na sua casa, vocês não têm a proteção do Espírito Santo repousando ali. Porque o ambiente desorganizado, o ambiente onde não tem ordem, não seguimos regras e respeitamos os princípios, nós estamos em desobediência. O diabo só quer que você desobedeça os princípios e quebre os protocolos. Nós vamos ensinar sobre protocolos do casamento, princípio do casamento, fundamento do casamento da família.
Isso vai beneficiar você pro resto da tua vida. Pro resto da sua vida. Você que não é casado já vai aprendendo agora. Você que está namorando para casar já aprende agora. Nós vamos apanhar um pouquinho, vamos aprender, vai se apertar, mas muita alegria virá para a sua vida, você crê? Cremos que o Senhor fará milagres e maravilhas por esse tempo na sua vida, na sua família. Nós queremos ver milagres na sua casa. Posso começar? Essa introdução é boa. É uma introdução para você entender como pode o homem, num ambiente tão perfeito, ter necessidade de algo. Para você ver que o ser humano necessita um do outro. Ninguém aqui foi chamado para ser individual. Uma das coisas que arrebenta o casamento é quando o espírito de orgulho ele entra no coração de um ou outro. Quando a pessoa acha autossuficiente e quer ser só servida, ela vai quebrar, vai arrebentar sua casa, sua família. Quando nós temos pais autoritários em casa e não temos pais amigos, bondosos e compassivos, o problema se agrava ainda mais. Nós vimos um modelo de família tradicional que hoje muitos não aceitam mais, porque por causa desse percurso também errado da família tradicional. A mulher hoje ela tem a liberdade, suas liberdades, mas esse excesso de liberdade está trazendo sérios problemas para dentro das famílias. Por que você, mulher, foi criada? Para ser adjuntora, auxiliadora, corresponder ao seu marido. Isso não é te colocar debaixo de julgo de servidão nem de escravidão. Eu estou te falando de parceria. Parceria. E ao homem é exortado na Bíblia que a mulher é o sexo mais frágil. Então devemos dar dupla honra à mulher. Então, ela tem primazia. O primeiro prato não é para o marido, tem que ser para ela. Ela é vaso mais frágil, é a mulher. Ela tem que ser socorrida primeiro. Lembre-se de uma coisa, homens e mulheres. Eu sei que mulher é esquisita pra caramba. A mulher é uma incógnita que nunca vamos entender. Só temos que aceitar e amar. É só para distrair vocês. Porque os sentimentos e a emoção da mulher é diferente da do homem. Então, se o homem não aprender como funciona o sentimento, as emoções de sua esposa, vai ter problema. É muito diferente. A mulher é muito mais emotiva do que o homem. Os danos nas emoções das mulheres, geralmente quando há um rachadura de casamento, problemas familiares, geralmente são muito maiores do que nos homens. As mulheres, por ter emoções muito mais abertas, isso não é ruim, isso é bom. Tem que aprender a administrar suas emoções, ter inteligência emocional. Ela sofre muito mais ataque dos demônios do que os homens. No geral, as mulheres são mais enfermas do que os homens, sabe por quê? As mulheres estão ficando tão enfermas dentro de casas, porque elas foram chamadas para ser auxiliadoras, não para ser jumentas dentro de casa. Então, quando a mulher se torna uma jumenta, carregando carga além do que é para carregar, ela vai cansar, vai arrebentar o corpo da mulher. As emoções dela vão trazer enfermidades para o seu corpo. Os excessos e as cargas que as mulheres estão carregando fora do seu padrão está trazendo muitos problemas para as mulheres. Muitos problemas. A carga que a minha esposa carrega é exatamente o ponto perfeito para a vida dela. Ela tem uma vida totalmente equilibrada, emocionalmente, em todas as áreas. Porque uma coisa que eu fiz foi proteger ela. Outras coisas importantes. Nós vamos aprender sobre governo de finanças na família. Que são coisas que vamos te dar dicas. Talvez pode ajustar muitas coisas na sua família, na sua vida. Amém, amém? Você vai ver que tem dois tipos de modelos. Mulher que trabalha e mulher que não trabalha. E como nós podemos administrar as coisas melhores. Isso vai beneficiar você. Tudo o que é bom, através das escrituras, que pode promover na sua vida crescimento, conhecimento, nós vamos trazer para vocês. Amém, amém? Hoje eu tenho um propósito de só fazer umas reflexões com vocês aqui.
nós não podemos estender tanto. Mas tem algumas coisas importantes para você. Você vai entender que, então entendemos sobre todas as coisas, que o homem, ele não é autossuficiente nem mulher. Fala, temos que nos tornar dependentes. Se você, homem, quer fugir da dependência, você está errado, você vai pecar. Isso é orgulho. Quando temos orgulho, geralmente puxa para o lado da lascívia, cobiça e outras coisas mais. Eu vou dar uma dica para vocês, se façam dependente da sua esposa. Não quero fazer tudo. Não deixe também elas para fazer tudo. Temos que procurar o ponto de equilíbrio, para que um ajude o outro, porque a carga dessa vida é muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo de cargas muito pesadas. E para a gente derrubar tronos de força maligna, que vocês vão ver que famílias inteiras sendo libertas, nós vamos ter que batalhar, e batalhar arduamente, para restaurar o altar da sua família. Vamos começar, provavelmente no mês que vem, pastor Marco, vamos começar com restauração sexual. Amém? Vamos pegar eles logo na pancada logo. Vamos trabalhar com restauração sexual e vamos tratar da vida de muita gente aqui dentro. Para que volte uma ordem na tua área sexual. Para que você pense e entenda quais são os segredos dentro dessa área que Deus me ensinou. Que nós temos aprendido. Que queremos ensinar a vocês. Vocês querem ouvir ou não quer? Então vai seguindo aí. Cada mês também estaremos trabalhando com os modos de restauração de sacerdote para a família. Porque aquilo ali é poderoso para a família. Vocês têm três grandes inimigos dentro da sua casa, na sua vida, que lutam tanto. Vou colocar 4, que é os 4 modos. E que você não, que pode ter certeza, todos que estão aqui precisam de libertação, vocês já sabem disso. E nós vamos começar a descobrir que existem libertações que vai abrir a porta exatamente quando nós desvendarmos áreas onde esses principados estão lutando na sua vida, na sua família. Seus 4 grandes inimigos que lutam contra a família e contra a igreja. Os mais habilidosos, porque trabalham nas áreas mais atuantes do ser humano. Jezabel, Beelzebu, Leviatã e Mamon. Esse quarteto, nós vamos ter que aprender a botar para fora das nossas vidas. E isto é sério. Isto é seríssimo. Deus me deu uma honra, acho que foi ano passado que a gente estava acampado, ficamos acampados ano passado, ou foi ano retrasado? Ano retrasado. Muitos do nosso ministério que subiu o monte para ficar semanas de libertação terríveis, passar um processo muito difícil de libertação. As manifestações malignas eram dia e noite, é verdade ou não é? Às vezes a gente cansava, né, Luane? Muita libertação que a gente passava lá. Mas olha o que aconteceu na sua vida em 2 anos. Se não fosse quebrado esses poderes. Olha as grandes bênçãos que você está herdando na sua vida. Porque você se sujeitou à sua libertação. A Bispa Eliane fala uma coisa interessante, né, Bispa? Quando passa por libertação, a gente não sabe o que mudou. A gente sente que nós estamos leves de algo. Mas quem está perto de nós fala, você é outra pessoa. E as pessoas começam a falar coisas para a gente, assim, tem algo diferente de você, você está outra pessoa. A gente não sabe, não mudou nada, nada. Você está mais amoroso, está mais acessível? Não. É porque os tronos que ficam em cima da alma, eles trazem uma atmosfera para quem está perto de nós, negativa e de resistência. Tem pessoas que têm desejo de querer as coisas, chegar perto do apóstolo, mas a própria alma dessa pessoa é tão órfã, que essa pessoa não consegue chegar perto de mim. E o diabo perturba a alma dessas pessoas. Muitos daqui de dentro eram assim, falavam, cara, eu tinha muita dificuldade, mas depois que eu passei por libertação, eu consigo chegar e falar com você. Eu falei, porque o diabo está na tua alma. Aí dentro dessa experiência de libertação, fomos chamando as nossas esposas para ser libertas, né? Top, né? Que maravilha. Tu vê que ministério bacana, cara, que leva as mulheres tudo para ser liberta no monte. A gente foi levando a nossa mulher, vai para o monte, vai ser liberta. Eu peguei minha esposa também no monte. Antes de finalizar o acampamento, eu falei, tu vai subir com a bebê e tu vai ser liberta lá em cima também. E manifestou também. Ela tá levinha, só tinha 3. Os outros tinham trilhões.
milhares. Eu falei, mulher, tu tá levinho, tu é mais levinha, filho. Foi tão santificada já, né? E foi uma coisa interessante. Eu lembro que depois que ela passou aquela libertação no monte, que foi incrível, que era exatamente uma área de paralisação que ela tinha. Foi muito incrível a libertação da minha esposa. Muito incrível. Quando ela foi liberta, ela estava normal dentro de casa. Mas eu sentia, no conversar com ela, que algo tinha se saído da dimensão da alma dela. Ela estava muito ainda mais branda. Ela já é branda, calma. Só que eu olhei para ela e falei assim, alguma coisa saiu. Aquelas pequenininhas resistências que às vezes você sente um com o outro, elas somem, desaparecem. Tem portas na sua vida que não se abrem porque você tem demônios na sua alma que você não foi liberto. E ó, eu vou falar, hein? É muita legião para expulsar da tua vida, hein? E se eu fosse você, pedir a Deus misericórdia, Senhor, abre a porta da minha libertação, porque eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida. O Senhor me levou em espírito para me mostrar a mecânica da libertação, o funcionamento dela. Quando em lugares altos, os tronos, que são querubins, que são paralisados, os anjos lá em cima, paralisam na dimensão altas. Todos os tipos de principados começam a aparecer na pessoa, manifestar. É uma porta que se abre. Libertação de alto nível, quando começa a sair todos esses tronos, essas regiões que nós vemos aqui dentro, só vem quando se abre no alto. O Senhor fala assim, a porta da libertação, quando se abre, todos esses espíritos começam a ser julgados. Então, muitos de vocês, Deus já abriu essa porta da graça na dimensão da libertação. Tem que ser aberta também para a sua alma a porta das finanças, das riquezas. Tem que ser aberta também a porta do ministério. Senão vocês ficam aquele invasor, quer bater, forçar, e nunca acontece com a tua vida. Tem que se abrir pela dimensão. O Senhor lhe abre, os anjos abrem isso para a sua vida. Então, eu só estou te dando um parecer para vocês entenderem como é que isso funciona. Então, eu quero que vocês estejam preparados todo o primeiro domingo. Nós vamos colocar a mão em você, vamos ungir você, para você ser liberto dos demônios. E se não tem expulsão, imposição de mão para expulsar diabos, eles continuam lutando na dimensão da sua alma. Não confunda a dimensão da sua alma com a dimensão do seu espírito. Você foi vivificado no espírito, o Espírito Santo habita no teu espírito, para expelir os demônios que estão na sua alma. Muitos religiosos que não têm entendimento de nada, por isso que sofrem tanto, apanham tanto, até depois entender que tem que ser liberto dos demônios, acham que é batizado com o Espírito Santo não é demônio. Você está totalmente errado. O Espírito Santo, ele veio na sua vida para isso mesmo. É para expulsar aquilo que estava na tua alma. Jesus mesmo disse, quando um valente guarda a casa, ninguém entra ali dentro. Mas quando vem um valente mais forte do que o outro valente, ele entra e amanieta aquele que se achava valente e saqueia a casa. Falando dele. O diabo é um ser valente que se acha dono das coisas. Mas quando chega algum mais valente, pode manietar e paralisar aqueles poderes que estão lutando dentro de você. É para isso que você foi batizado com o Espírito Santo. Para ser liberta, para ser instrumento de poder, para ter poder para vencer o que luta na dimensão da tua alma. E se Deus permitir, nós vamos abrir para você entender o que é a dimensão da alma e do Espírito. Apesar que abrimos tanto isso para você já. Quem está comigo da glória a Jesus? Se você quer uma libertação, não quero que você saia achando que você tem alguma coisa, eu quero que você receba alguma coisa. Nós não queremos te encantar, fazer ilusão, emocionalismo com família aqui dentro, nada disso. Queremos levar vocês a uma seriedade, um compromisso do que de fato é uma vida espiritual. E vocês vão ter uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Uma coisa, quando eu cheguei aqui assim, começou a bater no meu coração, estava ali meditando, o Senhor há de trazer a restauração na amizade dentro da família. Os casais estão deixando de ser amigos. E quando um casal deixa a amizade, perde a amizade dentro de casa, as coisas começam a ficar muito mais graves. Vou ler alguns versículos para vocês. Fala amizade. Provérbios 27:17, como se afia o ferro com outro ferro, assim o homem afia o seu amigo. O verdadeiro amigo incentiva
e com carinho e apoio ao outro. Provérbios 27, 9, 1 Samuel 23, 16 e 18. Mas também o amigo fala a verdade, ele te fortalece. O amigo te provoca feridas, mas há feridas provocadas por um amigo, segundo... Coloca Provérbio 27, 5 ao 6, para eles verem isso aqui. 5 ao 6 agora. Melhor é a reprimida feita com franqueza do que o amor que não é revelado. Coloca agora na versão Almeida. Melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Isso é o verdadeiro amigo. Provérbio 27 fala sobre amigo, depois você pode meditar. Mas eu não vou delongar isso aqui, que nós vamos começar a entrar nos processos muito fortes sobre essa questão de restauração da amizade. Quem concorda comigo que isso é uma verdade? Você sabia que muitos casos de adultério que acontecem no casamento é por causa de amizade de homem com mulher? Fora do casamento, outras mulheres? Sabia que começa quando o homem ele rouba o sentimento da aliança dele com a sua esposa de amizade e coloca e dá esse sentimento a outra mulher e começa a ser o amiguinho da outra mulher, o espírito de adultério já entrou na porta? Vocês vão ter que entender na sua vida, homens. Você pode ter amigas, bacana, mas cuidado com os limites disso. Se você entrega suas emoções mais à sua amiga do que à tua esposa, o pecado está à porta do teu coração. Isso é um perigo muito grande. Quando homens querem ter amizade com mulheres, isso é um perigo. E não quer ter amizade com a sua esposa dentro de casa. Quando se rompe o ciclo da amizade, o diabo começa a trazer todos os tipos de dificuldade dentro do casamento. Sabe qual é um dos princípios da aliança entre amigos? Fala qual? Fidelidade. Segundo um autor desconhecido, ele diz assim, você me ama? Significa, você enxerga a mesma coisa que eu? Ou pelo menos, você se importa com a mesma verdade que eu me importo? Dizer que ama, quando você diz você me ama, você me apoia, você enxerga a mesma verdade que eu? Você me ama, você se importa comigo? Esse é o princípio da amizade. Pessoas que se importem com você e que enxerguem e entendam você. Os laços de grandes amigos são esses. E quando há um desentendimento, aí entra Provérbios que eu acabei de falar para você. A repreensão feita por um amigo, ela fere, mas ela também traz grandes benefícios para a sua vida. Fala, eu preciso de amizade na minha família. Eu sei que nesse dia a dia, nesse corre-corre, esquecemos disso. Isso é muito difícil para mim e para vocês. Mas nós vamos colocar uma meta e trabalhar dentro de casa. Vou passar uns deveres de casa para você e você vai trabalhar na restauração da sua amizade com a sua esposa. Amém, amém. Quando você era mais jovem, antes de casar, vocês eram muito amigos? Iam, brincavam? E por que você não é mais amigo? É porque você se acha muito dono. Patrão, você é um patrão dentro de casa agora. Você é a patroa. Quando você vira patroa e o patrão, o negócio fica sério. Aí dois querendo mandar dentro de casa, é complicado. É um querendo mandar mais do que o outro. Esquece esse negócio, que isso é maligno. Não existe patrão e patroa dentro de casa. O convívio, esse relacionamento, ele se estabelece através do quê? Ordem. Vamos seguir a ordem. Para que tudo dê certo. Para que tudo dê certo. Vocês estão confiantes nisso? Amém, amém? Você vai entender que se você tem alguns altares em tua casa, você tem um altar da mesa, onde você come com sua família, e você tem um segundo altar, que na verdade ele é o primeiro. Na verdade ele vem primeiro. A sua cama com a sua esposa, onde você dorme. Ali é seu altar com a sua esposa. E eu vou falar para vocês o que eu vi os anjos
ministrando a mim, a minha esposa. O que eu aprendi com o Senhor? E o segredo dos anjos que traz a restauração das alianças. Porque em fase em fase, no mínimo, tá? É 2 anos para isso acontecer comigo. A cada 2 anos. O anjo que me deu o casamento, ele desce, ele pega a minha aliança, o mundo espiritual eu vejo, ele restaura. Alguma coisa Deus faz novo na minha vida e renova aquela aliança. Porque nós nos desgastamos, ficamos desgastados. É verdade, não é? Então nós vamos aprender sobre esse segredo espiritual. Há anjos que vão descer e você vai ver milagres. Você vai falar assim, tá, estou vivendo o que eu nunca vivi, ou o que eu vivi lá atrás voltou na minha vida, essa alegria, esse contentamento. Por quê? Porque espiritualmente você tem que saber ser ministrado e como também ministrar na sua casa. Amém? Não, estou te falando um pouquinho, mas é muita coisa pela frente. Amém? Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Então se finaliza aí, Provérbios 18, 22, o homem que encontra uma esposa, encontra um bem precioso e recebe do Senhor, fala um bem precioso. Tome cuidado com esse entendimento de casamento moderno, que antigamente era nós, agora é eu. O eu predomina. O casamento moderno, a maioria, tá? Escute o que eu estou falando para vocês, isso aqui já é verdade. Começou na Europa, começou nos Estados Unidos, Europa, bateu em vários lugares do mundo, chegou no Brasil, agora o novo modelo de casamento. Eles querem casar para ter sucesso. Casamento empresarial. Casamento de negócio. Nós estamos casando para fazer um ou outro crescer, mas eu estou buscando o que é meu. Nós estamos casando não pelo nosso afeto verdadeiro, mas por nossos objetivos terrenos. Muitos casamentos da Europa. Deixa eu ensinar para vocês aqui. Eu fui lá, eu estive lá e eu vi as pessoas falando isso para mim. Eles casam com interesses. Vamos nos casar com interesses. Por quê? Porque a maioria dos profissionais lá são casados e tem a segunda profissão, que é prostituição. Então, para eles é normal você ser casado e ter uma vida de adultério, de prostituição. Para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Então, para que casar? Me diga, para que casar? É verdade ou não é? Um dia vocês vão vir pessoas falar aqui para vocês de lá. Como é que é o casamento da Europa, como é que muitos estão se destruindo na Europa. E isso é muito sério. Para eles é perfeitamente normal sair para se prostituir e ser casado. Esse é o tipo de mentalidade que se estabeleceu na Europa. Quem está comigo, fala amém. Então, 3 coisas que você tem que carregar na sua vida conjugal. Fala honra, fidelidade e pureza. Se vocês perderem a pureza, um casamento, a coisa fica sério. Não deixe os demônios entrar. Então tem muita área que você vai ser purificado nessas águas purificadoras. Amém, amém. Um dia nós tivemos uma experiência terrível no monte, uma libertação. Manifestou-se um trono chamado Lilith. E falou assim para mim, assim, esse negócio de sexo santo, para que você faz? Sou eu que corrompo a relação sexual dos casais. Eu que trabalho na genética para trazer enfermidades através de relações sexuais ilícitas. E aquele espírito começou a falar da nossa vida e falar exatamente que via que a santidade estava no nosso casamento na área sexual. E manifestava, ficava olhando assim, nosso corpo assim, ó. Se tivesse brecha, ele acusava na hora. Grebe lembra, né? A guerra no monte. Então o que eu falo para vocês, isso é sério. E depois que nós passarmos por esse processo de libertação, você vai ver que a sua vida sexual nunca mais será a mesma. Você vai entender a diferença entre a verdadeira necessidade e a perversidade. Nós vamos quebrar a perversidade. Fala, amém. Lembre-se, o céu não está em silêncio. As escrituras continuam ecoando geração após geração. E o que hoje parece normal aos olhos do mundo é, na verdade, o cumprimento exato daquilo que já estava escrito.
O ataque à identidade é o ataque à criação, mas ainda há tempo de arrependimento, tempo de voltar à verdade. E se esta mensagem falou com você, curta e compartilhe muito este vídeo. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Descobrindo, porque juntos vamos continuar expondo as trevas e proclamando a luz que nunca se apaga. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigada a todos vocês que assistiram este vídeo até aqui. Que Deus os abençoe grandemente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no canal Descobrindo.